Imagine estar diante de Jesus e ouvir da boca dele palavras que mudariam para sempre a forma como você enxerga o futuro. Os discípulos estavam encantados com a beleza do Templo de Jerusalém, uma construção magnífica que parecia eterna, imponente como o coração religioso da nação. Mas naquele instante, Jesus quebrou toda a ilusão. Ele olhou para aquelas pedras gigantescas e declarou em Mateus 24:2: Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Você consegue imaginar o choque que essas palavras causaram? O templo era símbolo da presença de Deus, e pensar na sua destruição era algo inconcebível. Mas Jesus estava revelando algo muito maior. Ele estava mostrando que a história da humanidade não é sustentada por construções humanas, mas pela vontade soberana do Pai. E foi nesse contexto que os discípulos, cheios de curiosidade e temor, o procuraram em particular no Monte das Oliveiras e fizeram a pergunta que até hoje ecoa. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. É aí que começa uma das revelações mais profundas e assustadoras de toda a Bíblia. Antes de falar sobre guerras ou terremotos, Jesus lançou o primeiro alerta. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. O primeiro sinal dos últimos dias não seria destruição externa, mas engano espiritual. Ele afirmou no verso 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Pense nisso. O maior perigo do fim não está nas catástrofes naturais, mas nas vozes que seduzem, confundem e arrastam multidões para longe da verdade. O engano espiritual seria tão forte que até mesmo os escolhidos precisariam estar em constante vigilância. Só depois Jesus falou sobre os eventos globais. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:6-7. Guerras, fome, doenças e terremotos. O mundo inteiro estremeceria. Mas, segundo Cristo, isso seria apenas o princípio das dores. Mateus 24:8. Como as contrações de uma mulher em trabalho de parto, os sinais se intensificariam, preparando a humanidade para o clímax da história. Mas o discurso de Jesus não parou aí. Ele revelou algo que mexe diretamente com quem o segue. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mateus 24:9. O preço de segui-lo aumentaria. Ser cristão nos últimos dias significaria suportar perseguição, rejeição e até a morte. E não apenas isso. O próprio coração da humanidade se esfriaria. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:10-12. Você consegue perceber o peso dessas palavras? Jesus não está descrevendo apenas desastres externos, mas uma crise interna. Ele está revelando um mundo onde a confiança será quebrada, onde a fé será testada, onde o amor, que é a marca dos seus discípulos, se apagará no coração de muitos. Mas, em meio a essa escuridão, surge uma promessa que brilha como uma chama. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. É como se ele estivesse dizendo, não importa quão intenso seja o engano, não importa quão grande seja a perseguição, existe salvação para os que permanecem firmes. E então Jesus revela o segredo que conecta toda a história da humanidade com o plano eterno de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Veja bem, o fim não é decretado pelas guerras ou pelos terremotos, mas pelo avanço do evangelho. O relógio profético de Deus não se guia pelo caos, mas pela palavra sendo proclamada a todas as nações. Quando todos tiverem ouvido, então o fim virá. Esse é apenas o começo da revelação de Mateus 24. Uma visão que mistura dor, engano e perseguição, mas também esperança, perseverança e vitória. Jesus não nos deixou no escuro. Ele acendeu uma chama de vigilância
para que possamos reconhecer os sinais e permanecer firmes. Nos próximos trechos, mergulharemos mais fundo nas palavras do Mestre, explorando a grande tribulação, os sinais cósmicos e a vinda gloriosa do Filho do Homem. Mas já aqui, nessa primeira parte, fica claro, não é hora de medo, é hora de vigilância, de fé e de perseverança. Pois o Senhor nos disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nos próximos trechos, mergulharemos mais fundo nas palavras do Mestre, explorando a grande tribulação, os sinais cósmicos e a vinda gloriosa do Filho do Homem. Mas já aqui, nessa primeira parte, fica claro, não é hora de medo, é hora de vigilância, de fé e de perseverança. Pois o Senhor nos disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois de anunciar os sinais iniciais dos últimos dias, Jesus leva a revelação a um nível ainda mais profundo. Ele fala de algo que seria um divisor de águas, um marco profético que separaria os tempos comuns daquilo que ele chamou de a grande tribulação. No versículo 15, o Senhor declara, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Essas palavras são cheias de mistério. A abominação da desolação já havia sido mencionada séculos antes no livro de Daniel. Era um sinal de profanação, algo tão grave que apontava para tempos de julgamento e angústia. Para os discípulos que conheciam bem as Escrituras, isso era um alerta em alto e bom som. Haveria um momento em que o lugar santo seria invadido, manchado, corrompido. E quem estivesse vivo naquele tempo deveria agir sem hesitar. Por isso Jesus continua no verso 16. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. É como se ele estivesse dizendo, não haverá tempo para planos elaborados, para despedidas ou para hesitações. O sinal será tão claro, tão urgente, que a única resposta possível será fugir. E o Senhor acrescenta um detalhe, que mostra a intensidade do sofrimento. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mateus 24, 19 e 20. Jesus não fala apenas de profecias distantes. Ele demonstra compaixão pelas pessoas comuns, pelas dificuldades práticas que cada um enfrentaria. Mas então vem a declaração mais sombria. Porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. Aqui Jesus está descrevendo o ápice da dor humana, um tempo de tribulação tão intenso que nada na história poderia se comparar. E para que a humanidade não fosse completamente destruída, ele revela no verso 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Você percebe a gravidade? Se não fosse pela misericórdia de Deus, não restaria ninguém. O próprio Criador encurtaria os dias, limitando o poder da destruição para preservar o seu povo. Mas o perigo não viria apenas da perseguição e da violência. Jesus volta a destacar o engano como arma principal do inimigo. No verso 23 ele alerta, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Note o detalhe. Não serão apenas palavras vazias, mas sinais e prodígios, coisas impressionantes aos olhos humanos. Falsos líderes, falsos salvadores, enganando multidões com espetáculos de poder. O engano não será algo óbvio. Será convincente, sedutor, quase irresistível. Por isso Jesus reforça, eis que eu vô-lo tenho predito. Mateus 24, 25. Ele avisa antes para que ninguém seja pego de surpresa. O Senhor continua e explica que a sua vinda não será escondida ou secreta, mas visível para todos. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Não haverá dúvidas, não haverá boatos. Quando ele voltar, o mundo inteiro verá como um relâmpago rasgando o céu. E para intensificar a imagem, ele descreve sinais cósmicos. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá
e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus 24, 29. Imagine o pavor da humanidade ao ver o universo inteiro reagindo, como se a criação estivesse anunciando a chegada do seu rei. É nesse ponto que o clímax da revelação acontece. Jesus declara no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O retorno de Cristo não será em silêncio, não será apenas espiritual, mas um evento visível, glorioso e incontestável. O mundo inteiro verá e lamentará, porque muitos perceberão tarde demais que rejeitaram o Salvador. E enquanto isso acontece, um outro mistério se desenrola: a reunião dos escolhidos. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 31. O toque da trombeta será o chamado final, reunindo aqueles que permaneceram fiéis, que perseveraram até o fim. Perceba como Jesus constrói a linha profética. Primeiro engano espiritual, depois sinais no mundo físico, perseguição, tribulação e, por fim, a manifestação gloriosa da sua vinda. É uma progressão que mostra tanto a dor do mundo quanto a vitória de Deus. Essa segunda parte do discurso de Mateus 24 nos leva ao coração da esperança cristã. Mesmo diante da maior tribulação já vista, mesmo em meio a enganos quase irresistíveis, Jesus garante que o fim da história não será derrota, mas triunfo. Ele voltará, e voltará em glória, com poder, com sinais celestes e com a reunião dos seus escolhidos. Mas ele não revelou isso apenas para satisfazer curiosidade profética. Ele revelou para preparar, para despertar, para chamar o seu povo à vigilância. Porque quando tudo começar a acontecer, não haverá tempo para decidir de última hora. A decisão de permanecer fiel precisa ser feita agora. Depois de revelar os sinais da sua vinda, a grande tribulação e o clímax glorioso da história, Jesus não terminou o seu discurso apenas com descrições do futuro. Ele trouxe advertências, parábolas e lições que ecoam até hoje. Porque a questão central não é apenas saber quando as coisas vão acontecer, mas estar preparado para quando elas acontecerem. No versículo 32, ele apresenta a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Jesus nos dá um exemplo simples, tirado da natureza. Assim como ninguém se surpreende quando vê a figueira florescendo, porque já sabe que o verão está chegando, também os seus discípulos não deveriam se surpreender ao ver os sinais acontecendo diante dos olhos. Eles seriam como um anúncio claro: o Filho do Homem está às portas. E então, no versículo 35, Jesus declara algo que atravessa os séculos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a base da confiança. As nações podem cair, os reinos podem ruir, mas a palavra de Cristo permanece para sempre. Nenhum detalhe daquilo que ele disse deixará de se cumprir. Mas mesmo depois de revelar tantos sinais, Jesus deixa um mistério. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus 24, 36. Isso mostra que não se trata de calcular datas ou inventar cronogramas. O segredo não está em adivinhar o dia, mas em viver em constante vigilância. Para reforçar essa verdade, ele relembra a geração de Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37, 39. O mundo estará distraído, vivendo como se nada fosse acontecer e, de repente, a realidade do juízo cairá. É por isso que ele alerta: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Mateus 24, 40, 42. A vinda de Cristo será repentina e a separação será definitiva. Uns estarão prontos, outros não. E ele continua a enfatizar a vigilância com a parábola do dono da casa. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 43 e 44. O ponto é claro. Não sabemos quando, mas sabemos que virá. E por isso precisamos estar prontos em todo o tempo. Jesus conclui esse discurso com uma parábola sobre fidelidade. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, 45, 47. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas conhece os sinais, mas aquele que permanece fiel, servindo, vigiando, cuidando daquilo que lhe foi confiado. Mas ele também deixa o alerta para o outro lado. Se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 48, 51. Aqui está a diferença. Os que vivem como se Cristo nunca fosse voltar, experimentarão juízo e separação eterna. Assim, Mateus 24 nos dá um retrato completo dos últimos dias. O engano espiritual, as guerras, os terremotos, as perseguições, a grande tribulação, os sinais cósmicos, a vinda gloriosa do Filho do Homem, a reunião dos escolhidos e, por fim, o chamado à vigilância. Jesus não apenas revelou o que aconteceria, ele mostrou como devemos viver enquanto esperamos. E agora a pergunta que fica é: você está preparado? Está vivendo em vigilância ou está distraído com as coisas deste mundo? Lembre-se, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os sinais estão diante de nós, e o chamado de Cristo é claro. Vigiai e perseverai até o fim. Se este estudo mexeu com você e despertou sua atenção para os dias em que vivemos, não deixe de compartilhar esta mensagem. Mais pessoas precisam conhecer as palavras de Jesus e entender o que está por vir. E se você quer continuar mergulhando em revelações como essa, inscreva-se agora mesmo no canal Segredos do Fim. Aqui sempre trazemos estudos profundos, cheios de mistério, mas também cheios de esperança, porque a palavra de Deus revela não apenas o juízo, mas a vitória final de Cristo. Ative o sininho e venha com a gente, porque juntos vamos vigiar, perseverar e esperar com fé a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus.